Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, para que você se informe e forme a sua opinião. Ela está de volta, minha amiga Rafaela, voltando aqui para a apresentação ao meu lado do Aparecida Debate. Bem-vinda mais uma vez, boa noite, Rafa, tudo bem? Tudo certo, mas é sempre uma alegria, né, estar aqui com sempre. vocês, ainda mais às terças-feiras, trazendo muita informação e debates, né, com este programa. Bom, nessa terça-feira, então, né, temos um assunto que tem dominado as rodas de conversas nas escolas e nas redes sociais. O projeto de lei que proíbe o uso do telefone celular e de outros aparelhos eletrônicos portáteis por alunos da educação básica. De acordo com a proposta já aprovada pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, a proibição vale para as escolas públicas e particulares, inclusive no recreio e nos intervalos das aulas. Mas a gente tem uma reportagem aí que explica melhor o que diz esse projeto. Acompanhe. O projeto de lei prevê a proibição do uso de celulares nas escolas durante todo o período, o que inclui intervalos e outros momentos de lazer. De acordo com a proposta, da educação infantil até os primeiros anos do fundamental, os alunos não poderão levar o aparelho para a escola. Já os estudantes do 6º ano do fundamental até o ensino médio serão autorizados a usar o celular em sala de aula para fins estritamente pedagógicos. A gente quer que a escola ela seja, de fato, um ambiente sadio, um ambiente para o aprendizado, para que a criança seja estimulada e desenvolva as suas habilidades da melhor forma possível. Isso não impede de que o professor, o projeto ele não vai impedir de que o professor ele possa usar em determinados momentos, quando ele entender que é necessário, aparelhos eletrônicos. O celular, o tablet, o computador, telas, mas vai ficar a critério do professor fazer o uso ou não desses instrumentos. A coordenadora geral de Tecnologia e Inovação do MEC destacou a importância de projetos de lei como este. Importante esse debate vir para as salas de aula. Então a gente está falando da garantia de uma conectividade nas escolas, de fato voltada para a finalidade pedagógica. A gente vem falando aí do acesso, né, a dispositivos e daí dispositivos adequados para o aprendizado dos nossos estudantes. 6 em cada 10 escolas de ensino fundamental e médio no Brasil já adotam regras relacionadas ao uso de celulares pelos alunos, permitindo assim que o aparelho seja utilizado em determinados espaços e horários. Evolução não é uma novidade, nós já trabalhamos com essa política de restrição do celular, em todas as modalidades de ensino, né? Na educação infantil, os alunos já não trazem, o Fundamental 1 também não. E no Fundamental 2, como os alunos muitas vezes utilizam transporte público, eles vêm de bicicleta, né? Então eles têm isso para ter essa interligação aí com os pais. Nesse momento, quando eles necessitam utilizar, aí eles procuram a coordenação para poder entrar em contato com a família, né, e ter esse acesso com o uso do celular. Mas na sala de aula e também nas áreas externas do colégio, a gente não permite. Sem a distração das telas, os alunos aproveitam os momentos de interação para brincarem entre si. Eu acho que é bom, porque os alunos perderiam a atenção se pudessem usar o celular e também não socializariam tanto, já que o intervalo não era para os alunos socializarem, comerem, jogar um jogo de cartas. Então, acho que ajudaria. Eu acho muito bom, porque a gente se concentra mais nas explicações do professor, a gente não se distrai tanto. E como já disseram, a gente tem mais contato com os nossos amigos que estão com a gente no nosso momento, não ficar conversando com outras pessoas que a gente pode conversar em outro momento. Eu acho de certa forma bom, porque querendo ou não faz com que a gente se concentre mais nas aulas, e eu acredito que se a gente pudesse mexer, a gente não ia interagir tanto entre a gente, porque eu tenho muitos amigos aqui na escola, eu conheço todo mundo de um monte de sala, então se eu pudesse mexer no celular, eu acho que eu ficaria mais no TikTok, nas redes sociais, do que realmente conversando com os outros aqui. E esse cenário mais restritivo já é realidade, né, em algumas cidades, como no Rio de Janeiro. E para nos ajudar a entender melhor o projeto e o que ele representa, a gente conversa agora, neste bloco então, com o professor e advogado Paulo Bandeira, ele que é especialista em Direito Educacional e membro da ABRAD, que é a Associação Brasileira de Direito Educacional. Bom, Paulo, boa noite, seja muito bem-vindo ao Aparecida Debate. Obrigada por estar conosco. Boa noite, obrigado, é um prazer poder conversar com vocês sobre um tema tão relevante e tão complexo, né, para todo mundo. Obrigado pelo convite.
É tão complexo, por isso que a gente tem a sua participação para nos ajudar a entender um pouco melhor, então. Primeiramente, Paulo, a nível nacional, né? O que a gente tem de legislação, né, para restrição ou proibição das telas nas escolas? Bom, hoje, para efeitos nacionais, nós não temos ainda uma normativa que pacifique esse assunto em todos os estados. O que nós temos, como a matéria já apresentou, é um projeto de lei que está em discussão, final de discussão no Congresso Nacional, que vai normatizar isso para todas as escolas do ensino básico, ou seja, ensino infantil, fundamental e médio. Mas ainda é um projeto de lei, né? Ele não tem ainda uma força de lei por conta de requisitos burocráticos de aprovação, mas está em vias de ser aprovado. Provavelmente esse ano ainda não teremos tempo dessa aprovação, mas certamente para o início do semestre esse projeto, que está sendo amplamente debatido no Congresso Nacional e também por toda a sociedade, é bem provável que ele seja votado no início do primeiro semestre, para que então essa norma, esse projeto de lei se torne uma lei efetiva e traga essa normatização, dessa proibição do celular para questões específicas voltadas ao ensino básico. Paulo, boa noite, obrigado pela presença aqui no Aparecida Debate. Tem essa proposta que está em discussão na Câmara dos Deputados. Daí vai impor para todas as escolas públicas e particulares do Brasil se passar pelo Congresso Nacional. Agora, nesse momento, enquanto não há a votação final desse projeto, os municípios e estados, as escolas particulares, têm autonomia para impor essa proibição do uso de celular nas escolas ou não? Porque a gente viu no caso do Rio de Janeiro, né? Tem uma lei municipal que vale para a rede pública municipal. Sim. Nós temos, é importante entender que a competência hoje das leis que são destinadas a escolas públicas, elas são normalmente regionalizadas, né? Ou competências estaduais ou competências municipais. Então, o município, por exemplo, tem a prerrogativa de dizer ou de editar leis sobre educação voltadas às escolas que são da sua competência. Então, os municípios têm a prerrogativa de determinar normas sobre o ensino infantil e sobre o ensino fundamental inicial, que é o ensino fundamental 1, que nós chamamos. Já os estados têm a competência de legislar sobre o ensino fundamental 2 e o ensino médio. O que isso significa? Que vários estados e vários municípios espalhados pelo Brasil já possuem normas que falam sobre o uso de aparelhos celulares ou de aparelhos eletrônicos, né, de uma maneira mais abrangente, que é o que a norma esse projeto de lei em Brasília hoje discute. A título de exemplo, nós temos a questão do Rio de Janeiro, que já traz essa normativa. Recentemente, São Paulo, também, o estado de São Paulo, também aprovou uma norma. Aqui no estado do Paraná, onde eu estou, nós já temos uma norma também simples, mas que já está em vigência desde 2014, ou seja, há quase 10 anos já existe uma normativa que fala também sobre o uso do aparelho, não tão específica quanto é esse projeto de lei que hoje está sendo debatido no Congresso Nacional, mas nós temos em vários estados e vários municípios já regramentos que possibilitam às escolas públicas e particulares esse regramento da proibição ou do uso específico do celular. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, as escolas já têm normativas que podem ser utilizadas como fundamento para a vedação ou restrição do uso do celular. Basta que essas escolas, né, procurem as suas legislações vinculadas aos municípios onde elas estão localizadas ou aos estados, para saber se essa norma existe nessas localidades e aí sim aplicar. Aqui no estado do Paraná, por exemplo, já está há mais de 10 anos, mas como na época em que essa lei foi editada, o uso do celular, o prejuízo do uso do celular não era tão evidente, assim, porque afinal de contas nós estamos falando de smartphones que tem aí a última década, né, de incidência. Então, naquele momento, a lei talvez não teve um efeito tão esperado como se tem agora, né, em razão de estudos que foram apresentados demonstrando o prejuízo que o uso excessivo do celular tem causado para crianças e adolescentes. Então, por isso, a importância desse debate. O uso cada vez mais excessivo ainda, né? E é uma discussão, então, que já não é de agora, né? De muito tempo, como o exemplo que o senhor nos trouxe. Em relação a essas competências também, né? As regras, elas mudam de acordo com os anos de ensino. Mas até que ponto essas mudanças, Paulo, elas não ferem também os direitos do aluno? Eu não vejo isso como um prejuízo
que possa causar a eventuais direitos de alunos. Porque aqui nós estamos falando de algo maior, né? Quando essa discussão toda com relação à restrição do uso de telefones de telefones celulares e aparelhos eletrônicos, de uma maneira geral, ele vem como uma resposta a preservar a própria saúde e integridade física e psíquica desses alunos. Então, não é algo baseado no senso comum. Existe um exemplo do estudo da Unesco que aponta o prejuízo que esse uso excessivo tem causado a crianças e adolescentes. Então, comparar isso a um eventual prejuízo do direito de crianças e adolescentes não me parece razoável, porque, no meu ponto de vista, enquanto estudioso e advogado da área educacional, não traz um prejuízo a direitos diretos de crianças e adolescentes. Lembrando que crianças e adolescentes têm, sim, a prerrogativa e têm todos os seus direitos inerentes como pessoas de direito que são, né, sujeitos de direito, mas não vejo que uma normativa que restringe o uso do celular possa afetar algum direito dessas crianças e adolescentes, até porque, em situações excepcionais, o celular poderá ser utilizado, né? Nós não estamos aqui demonizando o celular completamente. A lei, a projeto de lei, não tem essa intenção. Ela tem a intenção de tornar o uso regular para que isso não prejudique ainda mais a saúde desse público. Paulo, segundo o Censo Escolar 2023, o Brasil tinha mais de 47 milhões de matrículas no ano passado, isso apenas na educação básica, na atenção básica. Ou seja, uma demanda bem alta, né, que pode ser impactada se essa proposta for aprovada. Então eu pergunto para você, quais são os benefícios e prejuízos discutidos com essa nova lei? Bom, os benefícios me parecem ser bem evidentes com relação ao próprio fundamento que hoje é lastreado pelo projeto de lei, né, que é preservar a saúde e a integridade psíquica e física dos alunos, né, baseado, como já mencionei aqui, em estudos, né, em dados científicos, que demonstram que os alunos, especialmente crianças e adolescentes, né, que é esse público que nós estamos discutindo, que é da educação básica, os estudos demonstram que a interação social entre eles tem diminuído gradativamente por conta do uso de aparelhos celulares dentro do ambiente educacional e também a relação de aprendizagem. Certamente é fácil encontrar um professor que reclame do uso indevido do celular no ambiente educacional, porque é injusto a disputa de um professor com relação à atenção de um celular, né, essa atenção que traz a criança e adolescente com base em redes sociais, aplicativos de mensagem, enfim. Me parece que isso só traz benefícios para esse público. É claro que, num primeiro momento, essa quebra de paradigma, né, porque toda essa geração que vem de crianças e adolescentes da última década, nasceram com o smartphone. Então, isso precisa ser assimilado gradativamente também nas escolas, de modo que a utilização do aparelho telefônico seja repassada a esse público, aos estudantes, de uma maneira que eles entendam também que poderá haver maneiras de utilização do telefone celular no ambiente educacional, mas para fins pedagógicos. E aí cada escola poderá determinar, dentro dessas prerrogativas, quais serão as utilidades e fins que esses aparelhos telefônicos poderão ser utilizados. Então, na verdade, o objetivo da lei não é trazer nenhuma restrição de direitos de crianças e adolescentes, muito pelo contrário. Ela quer trazer um benefício para que esses alunos diminuam a interação e possam aí ter um aprendizado, uma qualidade do aprendizado, afastando-se um pouco do uso excessivo do celular. Eu até aproveito, Paulo, e já adianto para o pessoal de casa, né, continuarem conosco neste programa, porque nos próximos blocos a gente vai ter uma psicopedagoga e também uma psicóloga, né, para falar como é tudo tão interligado, né, em relação a esses benefícios. Mas para a gente também entender melhor deste projeto, além de toda essa discussão tão pertinente, há também a questão dos desafios, né, seja jurídico ou social, para implementar esta lei. Como que deve ficar, então, já esse desdobramento? A partir do momento que o projeto de lei se tornar lei, ele terá uma abrangência nacional, então, portanto, todas as escolas públicas e particulares da educação básica, né, infantil, fundamental e médio, deverão aplicar essa lei dentro dos seus regimentos. É importante que todos saibam que as escolas públicas e privadas possuem regramentos internos, que são chamados de regimentos, né, escolares, e esses regimentos deverão ser adaptados pelas escolas, né, para aquelas que ainda já não têm
algo específico com relação à restrição dos celulares. Existem diversas escolas hoje que já, internamente, já têm normas específicas com relação ao celular. Mas me parece que o desafio agora seria, para aquelas escolas que já não têm uma normativa, implementar isso, alterar os seus regimentos, para que isso também fique transparente para a comunidade escolar, que são todos os alunos, e também para os pais e responsáveis, para que todos saibam da aplicação da lei dentro daquele ambiente, dentro de cada escola, e como cada escola vai atuar nesse sentido. Então, e também, claro, o comportamento dos alunos em receber essa restrição, né, e como ela será implantada em cada escola, me parece que esse será o maior desafio de todas as instituições de ensino. Novidade para todo mundo, né? Para alunos, para os pais, para os professores, profissionais da educação como um todo, né? Mas, pelo visto, o Brasil está caminhando para essa nova lei para, pelo menos, puxar aí um pouquinho a rédea, né? Colocar o pé no freio, porque está com muita liberdade mesmo esse uso indiscriminado do celular, tanto em casa como também nas escolas, tem prejudicado a saúde mental dos nossos pequenos. E como? Paulo, muito obrigado, viu, pela participação aqui no Aparecida Debate. Uma ótima noite para você, até uma próxima. Obrigado pelo convite, uma boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada. Ótima semana. Abraço. Estamos de volta com o Aparecida Debate, nesta terça-feira falando sobre a proposta em discussão na Câmara dos Deputados que proíbe o uso de celular nas escolas públicas e particulares de todo o Brasil. Esse projeto prevê, entre outros pontos, que as redes de ensino e as escolas deverão tratar o tema do sofrimento psíquico e da saúde mental dos alunos da educação básica, com informações sobre riscos, sinais e prevenção. Tudo decorrente do uso sem limites do celular e de conteúdos impróprios. Aliás, a preocupação com a saúde mental das crianças e adolescentes na era da tecnologia é mundial. A Austrália, por exemplo, pode se tornar o primeiro país no mundo a proibir os jovens de usarem as redes sociais. Bem, quem conversa com a gente nesse segundo bloco do Aparecida Debate pela internet, está aparecendo aqui atrás, psicopedagoga e escritora Paula Furtado, a quem eu cumprimento e agradeço pela presença aqui no Aparecida Debate. Paula, boa noite, tudo bem? Boa noite Eduardo, Rafaela, boa noite a todos, tudo ótimo. Obrigado pela presença. Antes de mais nada, a gente viu o caso da Austrália, só que no caso da Austrália está muito mais avançado, né? Essa lei deve entrar em vigor possivelmente já no ano que vem, em 2025, depois de aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Representantes. E diferente aqui do Brasil, trata de jovens até 16 anos e uso de redes sociais. Mas trazendo para o nosso exemplo aqui, a discussão que já está acontecendo no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados. Como é que você vê? Resolve o problema proibir o uso de celular nas escolas pelas crianças do ensino básico? Olha, resolver o problema não resolve, mas do jeito que estava, eu que fico aqui nos bastidores, eu escuto muitas histórias dos meus pacientes, eu vejo que tinha perdido a mão já mesmo. Então, talvez seja aquele momento de parada para a gente reorganizar, tentar ver o que pode ser feito, né, para ele ser usado de uma maneira eficiente. Não proibir total, mas até eu acho que nesse momento tinha que ser uma medida mais drástica para poder reorganizar, sabe? Introduzindo aos poucos, introduzindo com cunho pedagógico mesmo, porque, assim, embora tenha uma confusão, as pessoas acham que não é proibir a internet, mas é proibir o uso do celular sem uma supervisão. Então, eu acho que quando começar a reintroduzir ou ser usado de uma maneira mais coerente, aí ele deve ser permitido. Mas, nesse momento, tinha que ter essa parada mesmo, até para reorganizar tudo. Essa parada e esse respiro de uma forma mais rápida também, né? Paulo, boa noite para você, obrigada por estar aqui conosco. Teve que ser assim, tem que ser, na verdade, aqui no nosso país algo mais imposto também? E como identificar, então, nessas estratégias, esses momentos adequados para utilizar, né, os aparelhos que também são necessários? Sim, eu acho que tudo com supervisão, né? Colocar
aplicativos educativos, uma pesquisa na internet em sites confiáveis, pode fazer uma restrição assim de sites inadequados. Isso também pode ter uma ajuda dos pais, né? Um controle do uso, de quanto a criança fica na internet, porque o que eu observo muito quando eu vou nas escolas é a criançada, cada uma com seu celular na hora do recreio, não tem mais interação, quase não tem brincadeira, então precisava ter esse momento mesmo para ressignificar o uso dele. E eles voltarem a brincar, que é onde tem as interações sociais e que são importantíssimas no ambiente escolar, né? Eles não vão lá só pelo conteúdo, mas por esse aprendizado social também. Agora eu queria saber de você, Paula, por que se chegou a esse ponto, né? Proibir é um termo muito forte, né? Por que a gente chegou até esse ponto? Se esticou muita corda, se perdeu o controle do uso pelas crianças e adolescentes? Sim, foi uma perda de controle assim, total. Eu vejo adolescentes meus falando que eles ficam vendo série durante a aula. Então, quando eles me falam isso, é um questionamento também da gente fazer o quanto essa aula está monótona para a criança que é motivada o tempo inteiro e com rapidez de informação na internet, e de repente fica um professor só falando lá naquela voz mais monótona, ele corre para a rede social. Então, tem vários pontos aí para a gente questionar, né? O celular para criança muito cedo também, e eles ficarem nos joguinhos e só viciados em jogos, e não querer fazer atividades e brincadeiras que também educam e também fazem a criança aprender e se socializar. Então, eu acho que foi essa perda aí de controle que fez esse ponto de ter que proibir. Então, é uma maneira de repensar. A gente não consegue mais controlar, então como é que a gente vai fazer? Eu acho que vai ter que ter uma reestruturação desse uso. E dentro dessa reestruturação, isso mesmo que a gente quer saber, né? A gente aqui no programa, o pessoal de casa, os pais principalmente, até porque, né, Paula, a tecnologia, ela atrai, né, essa nova geração e também motiva, né, os professores, os acadêmicos, se retira, de certa forma, das aulas, acaba engessando também um pouco o profissional ou não ficaria desta forma na prática, porque teria os momentos corretos para serem utilizados. Sim, é aí que está o X da questão, utilizar nos momentos adequados. Então, no momento que eu vou fazer pesquisa em grupo, o professor está supervisionando, eu vou olhar o meu celular, eu vou mexer num aplicativo que seja educativo, que tenha um aspecto funcional para aquela aula. Mas quando solta demais, eles vão correr para os joguinhos, é óbvio, eles estão numa idade que a liberdade ainda tem que ser com supervisão, né? Tem que colocar horários, pode permitir alguns momentos, alguns lugares da escola que pode usar o celular, mas não em todos os momentos, principalmente naqueles recreativos, que eles podiam estar interagindo com outros colegas, fazendo outras interações, principalmente trabalhando essas habilidades socioemocionais, que eles terminam trabalhando, que eles ficam naquele mundinho da rede social, né, se comparando com outras pessoas, com influenciadores que estão cheios de filtros, cheios de coisa. Então, às vezes, aquela vontade de querer ser igual a ele faz eu ficar mais distante da minha autoimagem, do que eu sou realmente. Então, tem que ter um controle e às vezes, uma motivação para usar do jeito certo, mas eu acho que tem que ser um papel muito grande entre a família e a escola. Família, né? A família, sem dúvida nenhuma, deve ter um papel fundamental nessa transição aí. E é sobre isso que eu queria comentar com você. A proposta ainda está em discussão na Câmara dos Deputados, tem que passar pelo Senado, tem todo o trâmite do Congresso Nacional. Então não é para já, não é para o ano letivo já de 2025 que essa lei deve entrar em vigor. Mas pelo visto que a gente está acompanhando,
possivelmente a proposta vai ser aprovada e uma hora ou outra vai começar a valer a proibição do uso do celular nas escolas. Como é que deve ser essa preparação? Quais são os maiores desafios para a implementação desse projeto nas escolas de uma forma mais prática? Eu acho que até o fato do projeto já gerou muito debate nas escolas, né? Então, eu acho que tem que ter esse debate com os próprios alunos, de mostrar para eles que a gente pode usar a internet de uma maneira consciente, que ela está ali para ajudar, né, a rede nesses projetos de pesquisa. E eu acho que nesses debates, e colocando por que veio esse desejo de fazer essa lei, né? É porque a coisa tinha perdido a mão, o controle dos professores, da escola, o que estavam percebendo, os bullying virtuais, tudo tinha tomado um vulto muito grande. Então, eu acho que é reconstruir isso junto com as famílias e junto com os alunos, sabe? Mostrar a importância da internet, mas para a gente usar de uma maneira funcional. Em casa eu posso ter o meu horário de joguinho, e até isso, orientar os pais, eu acho que o papel da escola, assim, muito importante também para orientar os pais, que não é largar o filho na rede o dia inteiro, né? Eu dei um celular, ótimo, ele fica quietinho lá, mas a que conteúdo ele está sendo exposto? Né? Este maior controle, né? Estar participando de fato, mas a senhora trouxe um ponto, né, de partida muito interessante do diálogo entre escola, né, a família e também com os alunos. É claro que pode ser que eles optem, né, por ficar mais com o celular. Não, aí tem que ser um equilíbrio também. Mas também ouvi-los, né, dar esse direito de escuta, de fala para eles, mas também de escuta por parte da escola. No primeiro bloco deste programa, a gente trouxe a opinião de alguns alunos e eles falando que são favoráveis a essa medida, porque eles conversam mais, tem essa socialização maior. Então, é importante também incentivar este momento mais criativo e o contato, de fato, não distanciar com a tecnologia. Exatamente. Quando eu converso com eles, ou quando eles falam, eu fiquei assistindo série hoje na aula, e que eu questiono, eles falam, mas na aula daquele professor que é mais interessante, eu não faço isso. Então, às vezes, ouvir esse aluno, o que ele está trazendo para mim, o que a aula do outro tem de interessante que não me faz procurar a rede com essa que faz eu querer ficar no celular o tempo inteiro. Então, é um momento de reflexão, o que está servindo e o que não está servindo. Porque tem muitos aplicativos e eles usam muito a rede. Hoje eu fico vendo as agendas das escolas, são todas pelo Classroom lá, e que ajudam muito, né? Eles são uma geração que já nasceram ligadas na internet, né? Já plugadas ali. Então, quanto mais a gente conseguir interagir de uma maneira positiva com aquilo que eles já estão acostumados, vai ser melhor para eles também, para todo mundo, né? Agora, só para a gente poder orientar os pais que estão assistindo a gente agora, às vezes não estão sabendo lidar com essa questão dos filhos, esse uso excessivo, praticamente deixam o telefone na mão dos filhos e passam o dia todo ali conectados, né? Inclusive nas escolas, né? Como é que eles podem exercer esse controle maior do uso dentro de casa, independente, né, Paula? Se vai ser aprovado ou não vai ser aprovado nas escolas, porque a educação começando em casa fica mais fácil depois na escola, né? Mesmo não sendo aprovado, a reflexão já vale muito. Eu costumo falar para os pais que se eles fizerem o contrato com a criança, ela cumpre. Então, sei lá, vai dar o celular, falar, olha, você vai ter o seu celular, mas você vai usar em determinados momentos, você vai ter uma hora do dia, eu vou bloquear o conteúdo que eu não achar adequado. Então, ter esse tipo de combinação, até na hora que vai comprar o celular ou vai trocar de celular, que hoje em dia quase todos já têm, combinar que horário da lição ele vai deixar o celular em outro lugar. Então, fazer pequenos combinados com a criança. E quando sai o contrato dela, elas sabem o que prejudica.
Então, como a Rafaela falou aí, que os alunos falaram que eles são favoráveis, eles sabem o que prejudica. Então, eu tenho vários pacientes que, na época do vestibular, eles tiram todas as redes sociais do celular, porque eles têm consciência que aquilo atrapalha, aquilo distrai e que ele termina não se dedicando tanto. Então, combinar conversas, diálogos e perguntar para ele o que você acha que te ajuda e o que te atrapalha. Porque aí ele tem a consciência daquilo e o diálogo faz esse combinado ser levado mais a sério. Ou seja, dá para combinar, dá para conversar em casa, comunicação é tudo, não é, Paula? Muito obrigada, viu, querida, pela sua participação e agregar tanto ao nosso bate-papo de hoje. Eu que agradeço, obrigada. Tecnologia é boa, mas o mundo real é muito melhor, né, Paula? Muito obrigado, um abraço para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já volta para debater mais sobre os possíveis impactos psicológicos com essa tal proibição do uso de celular nas escolas públicas e particulares de todo o país. Estamos de volta com a Aparecida Debate, que hoje destaca a proposta que proíbe o uso de telefone celular e outros dispositivos eletrônicos por alunos da educação básica em escolas públicas e particulares de todo o Brasil. De acordo com a ONU, 17 países já têm políticas de banimento ou restrições de celulares nas escolas, entre eles os Estados Unidos, Espanha e Portugal. Neste terceiro e último bloco, a gente debate então os impactos sociais e psicológicos caso a proposta seja aprovada. E para isso a gente recebe aqui no estúdio então a psicóloga clínica e professora da Unital, a Universidade de Taubaté, que é a professora Thalita Batista, mais uma vez aqui com a gente. Boa noite, querida. Obrigada por estar aqui novamente. Boa noite. É um prazer para a gente recebê-la para debater um assunto tão importante como esse agora debatido em relação aos celulares nas escolas. E, Thalita, uma questão muito importante. No início do programa, a gente trouxe opiniões de alguns alunos, eles sendo favoráveis a essa medida. Por quê? Trazendo essa socialização melhor longe do celular. De fato, essas medidas podem, então, ser benéficas? Eu acredito que sim, né? O que a gente vê é que cada vez mais as crianças elas não estão vivenciando as brincadeiras, elas não estão vivenciando o próprio corpo, e isso faz com que elas tenham uma série de dificuldades, né? Então a gente vê o alto número nas pesquisas de ansiedade, de depressão em crianças, um diagnóstico enorme, cada vez maior, de transtorno de hiperatividade e atenção, né, que é o TDAH. Então, eu acredito que essas restrições, elas sejam importantes. Eu acho que talvez o primeiro passo para a conscientização de que as crianças, elas têm que voltar para a rua, né, entre aspas, elas têm que voltar a brincar na rua, porque é por meio das brincadeiras que as crianças, elas vão aprender não apenas o desenvolvimento da inteligência, mas também o desenvolvimento dos afetos, aprender a se frustrar, a se relacionar, a se socializar. Então, a criatividade também. A criatividade, Boa noite, muito obrigado pela presença novamente aqui no Aparecida Debate para falar de um tema tão importante que a gente se dirige principalmente para você que é pai, que está aí na sua casa com seu filho pequeno, filho adolescente, que fica no celular praticamente o dia todo. Preste atenção no que a gente está discutindo aqui, porque é muito sério, principalmente dessa proposta que diz respeito às escolas públicas e particulares. Thalita, segundo a Unesco, o uso excessivo de celulares impacta no aprendizado. Como explicar essa relação? Tem uma dependência hoje muito grande? Criou-se essa dependência da criança com o aparelho? Criou-se, né? E eu acho que cada vez mais, né? A cada geração que nasce, essa dependência ela se torna maior, né? E qual é o impacto, não apenas na inteligência, mas também nos afetos, na saúde mental dessa criança, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é um autor do desenvolvimento humano, e ele vai falar exatamente isso, que a criança ela precisa vivenciar o corpo, sobretudo a criança de educação básica, né? A criança que ainda é pequenininha, ela tem que aprender a
brincar, ela tem que aprender, ela tem que pisar na areia, ela tem que pisar na grama, ela tem que vivenciar relações sociais, porque é a partir daí que ela vai desenvolver a inteligência e ela vai desenvolver a tolerância à frustração. Então, quando ela está brincando com um amiguinho e tem algum determinado conflito, isso vai ajudá-la a encontrar mecanismos internos para ela lidar com a frustração, com a raiva, com as emoções. E a gente não vê isso quando a criança está fazendo o uso do celular, né? Porque é tudo momentâneo. Então, no celular, por exemplo, a criança ela não se frustra, né? Ela está vendo um vídeo lá que ela não gosta, ela simplesmente passa e passa para outro que ela gosta, né? Então, ela não tem essa possibilidade de vivenciar emoções que muitas vezes são ruins, mas que são importantes para o desenvolvimento emocional. E passa uma boa parte do dia, né, do tempo na escola, com os coleguinhas. Importante frisar que é da atenção básica, né? Essa mudança em relação ao projeto que segue em tramitação. Só que dentro dessa análise psicológica, né, do tema, o que seria então o uso consciente das tecnologias, né? Agregando valor também. Eu penso que, assim, né, tem vários estudos que delimitam idades, né? Então, por exemplo, até 2, 3 anos, 1 hora apenas na tela. Então, a gente tem vários estudos científicos que falam sobre isso. Mas eu também entendo que a nossa realidade, ela é uma realidade hoje, por exemplo, que a mulher está no mercado de trabalho, né? E que muitas vezes a criança fica em casa com a babá, que não consegue muitas vezes dar conta dessa criança o tempo inteiro, né? Então, eu acho que é importante a gente ponderar o que é o ideal, mas contextualizar também socioculturalmente essa criança. Essas realidades, as realidades de cada um, né? Então, nós temos o ideal é que tenha o mínimo possível de uso de tecnologia, sobretudo antes dos 5 anos, né? Que é o período mais impactante no desenvolvimento cognitivo e emocional, afetivo, né? 5, 4 anos, 5, 6 anos, por aí, né? Mas eu acho que depende de cada família, né? E essa lei, eu acho que ela acaba sendo importante como um passo para conscientizar esses pais, né? No sentido de falar, olha, não é bacana, né? O uso excessivo do celular não é bom, né? E como que a gente, dentro da nossa realidade, vai dar conta de minimizar esse uso. Thalita, não se trata aqui de buscar culpados pelo uso excessivo do celular pelas crianças e adolescentes. Mas a gente sabe que para suprir essa ausência dos pais, que muitas vezes tem que trabalhar praticamente o dia todo, deixa o filho com uma babá ou com a funcionária de casa, acaba entregando o aparelho celular para uma distração. Isso também não ajudou para essa dependência. E agora, tirar de repente o aparelho dessa criança, desse adolescente com essa proibição nas escolas, o que isso pode acarretar na rotina desse jovem? Eu penso que vai ter, tanto que a gente já escuta aí entre as crianças, né, um certo temor por não ter o celular. Nossa, eu não vou ter mais o celular o ano que vem. Então já está rondando entre as crianças esse medo, né? Mas eu penso que o uso excessivo do celular, ele impacta mais do que retirar o celular. Né, eu acho que ele é mais impactante no desenvolvimento da criança como um todo. E aí a escola, né, em contrapartida, assim como a família, ela tem que estar preparada para lidar com as adversidades que vão vir como consequências da retirada do celular, né? Por exemplo, a escola ela tem que preparar o ambiente para que tenha mais brincadeiras, para que tenha uma interação entre os colegas, inventar brincadeiras, né, a partir de uma perspectiva mais criativa para dar conta da falta do celular. Exatamente. Essa é a questão chave também, né, em relação à realidade tão distinta do nosso país, né, Thalita? É claro, cada escola, porque assim, são regras para as escolas públicas e também as escolas particulares, né? Mas esse preparo para acolher o aluno, além dessas atividades, salas específicas e um acolhimento mais humanizado também em relação ao aluno, caso venha sofrer com essa ausência, então? Eu acho que é importante, né? Infelizmente, a grande maioria das escolas não tem psicólogo, né? Mas eu acho que nesse momento é que se faria também importante um psicólogo nas escolas, porque o psicólogo iria acolher essa criança, que muitas vezes pode estar, inclusive, em sofrimento psíquico, né? Porque muitas vezes existe realmente uma dependência
do celular, né, da tecnologia, e ela pode sofrer efetivamente com isso e nem conseguir interagir de outras formas, porque às vezes, dependendo do quão ela faz o uso do celular e o quanto tempo ela faz o uso do celular, às vezes ela nem sabe interagir de uma outra forma, né? Então, de repente ela está em contato com um coleguinha e tem algum conflito, ela não sabe como agir, porque ela não vivencia esse tipo de frustração, de conflito. Né? Porque o celular tá tudo ok, acontece do jeito que eu quero. Não, e até abrindo um pouco, né, bem diferente da nossa realidade, Sim. Trazendo um pouquinho, né, que não era tão conectada assim, mas os jovens, as crianças de hoje em dia já parece que nascem já com o celular na mão, são mais espertos que a gente, né? A facilidade para se adaptar, né? Eu, velho da casa, demorei muito mais tempo do que meu filho, que tem hoje 14 anos, mas teve o primeiro contato com o celular lá com 6, 7 anos de idade. É muito rápida a adaptação deles, parece que eles foram feitos para a tecnologia. Muito. Enquanto a gente que brincava na rua, demora mais um pouco, né, Thalita? E para ter esse equilíbrio, então, também, né, Thalita? Eu acho que o equilíbrio é importante, né, porque realmente a gente não pode dizer que a tecnologia é ruim, ao contrário, né? Ela nos trouxe, assim, benefícios que não tem nem como a gente dizer quais, né? Mas eu acho que a grande questão é o uso excessivo dessa tecnologia. Sim. Porque a criança, quando ela é muito pequenininha, ela não tem a autonomia para dizer eu vou ficar tanto tempo, até porque ela não tem muito noção de tempo, né? Então eu acho que cabe aos pais aí. Cabe aos pais a tarefa dos fazer pais. A mediação. É por isso que eu queria entrar nesse assunto, porque a gente joga muito a responsabilidade na escola, mas a criança passa a maior parte do tempo em casa, com os pais às vezes não, porque eles estão trabalhando, como a gente já disse, mas é uma responsabilidade da família como um todo, Sim. né? Não pode ser atribuído somente à escola, né? Sim, não, perfeito, né? Eu acho que a educação, ela é a socialização primária, né? Então é da família, ela vem de casa. O que eu vejo muitas vezes é que ela é atribuída à escola, né, de uma maneira inadequada, e não é, né? Então, o fato, por exemplo, de tirar o celular, né, da educação básica, não vai fazer que a criança não continue vendo o celular, por exemplo, em casa. Sim. Mas eu acho que já é um passinho ali importante, né, para não ficar o tempo inteiro no celular e ter a possibilidade de socialização. A gente pode afirmar, então, que você, como profissional, é a favor dessa proposta que está gerando tanta divergência também, tantas discussões em todo o país? Sim, eu sou a favor. Eu sou a favor porque eu acho, sobretudo, na idade, né, da educação básica, a criança ela tem que vivenciar o corpo. Né? Ela tem que vivenciar, cair, ela tem que brincar, ela tem que ter conflito com um amiguinho, porque é isso que vai fazer com que ela tenha um desenvolvimento tanto da inteligência como um desenvolvimento afetivo adequado e consiga lidar depois na vida adulta com as adversidades da vida, né? Sem grandes ansiedades, né? Grandes depressões, o que a gente observa hoje em dia, né? Um alto número de transtornos de humor, que existem vários estudos que falam, inclusive, que são decorrentes do uso excessivo da tecnologia. Eu ia te perguntar justamente isso. Para a gente chegar a esse ponto dessa proposta de proibir, tirar o celular de dentro da escola, realmente a saúde mental das nossas crianças e adolescentes está comprometida pelo uso excessivo da tecnologia? Está comprometida. Deixar claro esse termo, né? Porque aqui a gente não está condenando também o uso do celular apenas, né? Não, eu acho que é exatamente isso, o uso excessivo, né? Porque uma criança pequena, ela não tem a noção do quão ela está no celular, ela não sabe que tipo de vídeo vai vir, né? Então ela vai simplesmente passando, a gente não sabe o que, né? Os pais podem não ter controle do que as crianças estão vendo, né? E isso vai impactar não apenas, né, como a gente falou, no desenvolvimento da inteligência. Há estudos, por exemplo, falando que o QI, né, das crianças hoje, eles não são, não tem mais uma diversidade como se tinha antes. Então tá tudo meio que na média, né? Porque não se tem leitura, não se tem vivência, então isso vai impactar no desenvolvimento da inteligência e vai impactar no sono, vai impactar, né, na coluna, principalmente na parte cervical, enfim, tem uma série de repercussões, tanto físicas quanto cognitivas, né, de inteligência e emocionais,
que são muito graves, muito sérias. E isso tudo também, essas consequências a curto, médio e longo prazo, Thalita? Isso, né? Então, né, se a gente for ver hoje, o número de diagnóstico que nós temos de TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção em crianças pequenas, é enorme, né? E há estudos que indicam que é por conta do uso excessivo de celular. Né? Porque o TDAH é a falta de atenção e hiperatividade. Por quê? Porque a criança não gasta energia. Né? E aí ela não consegue focar a atenção em um determinado, né? A gente fala atenção seletiva, né? Ela não consegue selecionar a atenção porque a tela são excessos de informações. Então o cérebro dela fica habituado àquele excesso de informações, e aí quando ela tem que prestar atenção de uma maneira mais calma em algo, né, como por exemplo na escola, numa sala de aula, ela não consegue, porque o cérebro está muito agitado e movimentado, né? Aproveitar a sua presença aqui, Thalita, até para dar um recado para os pais que estão acompanhando o nosso programa de hoje. Às vezes tem muitos pais apavorados. Nossa, vai tirar o celular do meu filho, como é que vai ser a reação dele para ir para a escola? Vai resistir, inclusive, tem crianças que podem resistir para ir para a escola sem o telefone celular. O que eles devem fazer? Como alcançar esse equilíbrio do uso racional do telefone celular e não o uso excessivo? Porque tem que ter essa preparação, como eu já disse, dentro de casa, antes de ir para a escola, tirando o celular das mãos dele, né? Sim, né? Eu acho que tem que ter todo um preparo aí, e se realmente, né, se proceder, é importante que seja nas férias, né? Inclusive, aproveitando, né? Porque aí os pais conseguem preparar essa criança que vai ficar sem o celular. Isso vai frustrar, vai gerar raiva, né? Mas como eu disse, eu acho que todos esses sentimentos de resistência que podem vir, né, eu acho que são mais leves, vamos dizer assim, são mais a curto prazo, de uma maneira muito mais fácil de gerenciar e manejar, do que a criança ficar o tempo inteiro no celular, e seguramente ela vai ter problemas futuros em relação a isso. Melhor já agir agora, então. Eu acredito, né? que sim. Mas de uma forma até mesmo prática, né, Thalita? Para ter uma orientação para quem nos acompanha, para os pais, né, para os responsáveis, como já ir conversando, né, com o filho, com a filha, até porque isso pode refletir, a gente fala da educação básica, mas pode refletir também para os mais jovens, né, para os maiores também, por que não? De uma forma sadia. Sim. Eu acho que é a conversa, né? A conscientização, né? Porque por mais que a criança seja pequena, ela consegue essa compreensão, né? Talvez não a compreensão tal qual nós tenhamos, né? Mas ela entende. Muito né? mais a gente imagina até às vezes, né? Então eu acho que é ir conversando, mostrando para a criança, né? Conversando no sentido de mostrar mesmo para ela o quão é prejudicial ela ficar no celular o tempo inteiro. E eu acho que, sobretudo, dar estratégias para a criança ter outras possibilidades. Então vamos no parque, vamos andar de bicicleta, então dar outras possibilidades para essa criança que não apenas o celular. Acho que isso. Agora também vale um recado para os pais. Eu acho que uma orientação importante é aproveitar a sua presença aqui no estúdio, que a gente está discutindo essa questão. Os pais têm que vigiar o aparelho do filho, principalmente quando a gente fala de uma criança ou o início da adolescência? Eu acredito que tem que ter. Pode falar abertamente, Thalita, sem problema. Porque assim, nós psicólogos, a gente fala muito da questão da privacidade, né? Mas eu penso que até antes aí da adolescência, a criança ela não tem autonomia para fazer escolhas efetivas, né? O que é bom para mim e o que não é bom para mim. Então, eu acho que nesse aspecto, sim, é importante até a criança, efetivamente, o jovem, né? Ter autonomia de escolha, é importante ter a vigilância. Esse controle também, né? Aproveita, Eduardo. Aproveitar, Thalita, aqui, né? Porque é um assunto que a gente também discutiu no programa de hoje, que é a restrição para os maiores, um pouquinho maiores, até 16 anos. A Austrália pode se tornar, está caminhando para isso, o primeiro país no mundo a proibir o uso das redes sociais pelas crianças e adolescentes até essa faixa etária. E aí, Thalita, concorda? Também com isso, não? Porque parece que está aumentando, né? O cerco, né? Tá. E eu acho que está ampliando
por conta de estudos científicos que estão sendo realizados a respeito do mal que se faz, né, do uso excessivo, né, porque foi o que eu falei, os jovens, eles não têm essa consciência até onde eu posso ir, porque eles ainda estão internalizando as questões do limite. Né? Então, eu sou a favor, né? Existem aí algumas redes, né, que eu penso que são muito inadequadas para crianças e para jovens, né? É um assunto que, assim, dá briga pra gente ficar a noite toda aqui conversando. Sim, ainda mais, né? Mas fica também a dica, a orientação e o diálogo sempre, né? Sempre o diálogo. Muito obrigada. Né, eu que agradeço. É sempre agradecer um prazer, a sua né, presença, é sempre um prazer e é conhecimento trazer você aqui no estúdio para conversar com a gente, principalmente sobre esses assuntos que dizem respeito diretamente à família, né? No caso de hoje, principalmente aos nossos pequenos, que a gente tem que ter um zelo especial, um cuidado especial para que eles possam crescer com inteligência, sobretudo, né? Sim. E também a saúde. Saúde mental, que é o principal nos dias de hoje. Isso. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada, Lita. Obrigada. Assim a gente encerra o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube. E no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida, além das notícias e os bastidores da programação, você pode sugerir temas para a gente debater aqui todas as terças-feiras. Então é isso, Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo descanso e até a próxima terça. Boa noite, até. Tchau, tchau.